Antes de entrarmos em oração, é importante aquietar o coração e permitir que a voz de Deus fale conosco. Muitas vezes, estamos tão focados no que pedimos ao Senhor que não percebemos o que Ele deseja nos ensinar no processo. Há momentos em que aquilo que um dia foi resposta de oração, motivo de lágrimas e clamor, pode aos poucos ocupar um espaço que nunca deveria ter deixado de ser exclusivo de Deus. O que começou como um presente divino pode, sem percebermos, transformar-se em algo que sustenta nossa segurança, nossa identidade e até nossa paz. E quando isso acontece, algo precioso começa a se tornar um peso espiritual. Não porque Deus errou ao abençoar, mas porque o coração humano tende a se apegar mais ao presente do que ao doador. Aquilo que antes nos fazia glorificar a Deus passa a ser aquilo que mais tememos perder. Esse é um confronto difícil para qualquer cristão sincero. Oramos por meses, às vezes por anos. Jejuamos, choramos e imaginamos como a vida seria diferente se Deus respondesse. E quando a resposta finalmente chega, o coração se enche de gratidão. Pelo menos no começo. Com o passar do tempo, porém, o cuidado excessivo, o medo da perda e a dependência emocional podem revelar que algo mudou silenciosamente dentro de nós. Quando nossa paz passa a depender mais da bênção do que do próprio Deus, essa bênção cresceu além do lugar que deveria ocupar. Por isso, a palavra nos alerta com tanto amor sobre os ídolos, que nem sempre são imagens, mas muitas vezes são afetos, sonhos, relações ou conquistas que tomam o centro do nosso coração. Se essa reflexão falou com você, escreva amém nos comentários e glorifique a Deus, pedindo que Ele seja sempre o primeiro lugar na sua vida. A palavra de Deus nos ensina que um ídolo nem sempre é algo visível ou declarado. Muitas vezes, ele se esconde em coisas boas, legítimas e até abençoadas. Pode ser um relacionamento que não conseguimos entregar, um sonho que passou a definir quem somos, uma segurança financeira que governa nossas decisões ou até mesmo um ministério que ocupa um lugar maior do que a presença de Deus. O Senhor não é contra as bênçãos, mas Ele é zeloso com tudo aquilo que tenta tomar o lugar que pertence somente a Ele, texto padrão. Por isso, em Êxodo 23, Deus declara com clareza: não terás outros deuses diante de mim. Essa palavra não nasce de controle, mas de amor. Deus sabe que tudo que ocupa o trono do coração acaba nos escravizando. Ele nos chama para a liberdade, não para a dependência emocional de coisas passageiras. Quando algo se torna intocável em nossa vida, é ali que o Senhor começa a nos confrontar. A pergunta que fica não é teórica, mas profundamente prática. Se Deus pedisse hoje que você colocasse essa bênção de volta nas mãos dele, você conseguiria? Se ele pedisse que você soltasse aquilo pelo qual tanto esperou, seu coração ainda confiaria? Muitos dizem sim com palavras, mas o coração treme diante da possibilidade real de perder aquilo que ama. E esse conflito revela onde está o verdadeiro tesouro. Deixar ir não é sobre perder. É sobre reafirmar que Deus continua sendo suficiente. É decidir novamente que Ele vale mais do que qualquer promessa cumprida. Às vezes, o maior teste não é a ausência da bênção, mas o apego excessivo a ela. Deus toca exatamente onde algo começa a nos possuir, porque Ele nos ama demais para permitir que sejamos dominados por qualquer outra coisa. É por isso que a história de Abraão carrega um peso espiritual tão profundo. Ela não fala apenas de obediência, mas de um coração totalmente rendido. Abraão esperou anos pela promessa. Ele carregou no peito palavras que Deus havia liberado, mesmo quando tudo ao redor parecia contradizer aquilo que foi dito. O tempo passou, a idade avançou, a esperança foi testada. Até que Isaque nasceu. O filho da promessa finalmente chegou. Mas então vem um dos momentos mais difíceis de compreender nas Escrituras. Deus pede a Abraão aquilo que ele mais amava.
O Senhor não estava rejeitando a promessa, nem sendo cruel. Ele estava revelando algo essencial, até mesmo aquilo que vem de Deus nunca pode se tornar mais importante do que o próprio Deus. A promessa não poderia ocupar o lugar do prometente. Em Gênesis 22, Abraão sobe o monte com Isaque, constrói o altar, prepara a lenha e levanta o cutelo. Antes que o sacrifício fosse consumado, o anjo do Senhor o interrompe e declara que agora Deus sabia que Abraão o temia, pois não havia retido nem mesmo seu filho. Abraão não sabia como Deus iria agir, mas conhecia o caráter de Deus. Ele confiou mais em quem Deus era do que no que seus olhos estavam vendo. O livro de Hebreus revela que Abraão acreditava que Deus era poderoso até para ressuscitar os mortos. Sua fé não estava baseada em emoção, mas em convicção. Ele entendeu que obedecer a Deus, mesmo quando não fazia sentido, era o caminho mais seguro. Esse tipo de fé nos ensina que confiar não é entender tudo, mas decidir permanecer fiel. Deus pode não pedir que você coloque um filho sobre um altar, mas Ele continua chamando seus filhos a entregarem aquilo que seguram com mais força. Muitas vezes, o teste não está na possibilidade de perder a bênção, mas em descobrir se essa bênção se tornou a fonte da nossa segurança. Quando algo começa a definir nossa paz, nosso valor ou nossas decisões mais do que Deus, esse algo já ultrapassou o limite saudável dentro do coração. O Senhor toca exatamente nas áreas que começam a nos dominar, não para nos ferir, mas para nos libertar. Ele é um pai amoroso que se recusa a permitir que qualquer coisa nos escravize. Jesus falou com seriedade sobre isso ao dizer que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Nosso coração sempre segue aquilo que mais valorizamos. Se Jesus é o nosso maior tesouro, nosso coração naturalmente retorna para Ele, mesmo em tempos difíceis. Por isso, é necessário parar e examinar a própria vida com sinceridade diante de Deus. Existem coisas que você não abriria mão se o Senhor pedisse. Há hábitos que você protege em silêncio, relacionamentos que te afastam da santidade, planos que você se recusa a colocar no altar. Deus é paciente, mas Ele também nos chama a crescer, porque crescimento espiritual sempre anda junto com liberdade. Viver para Cristo é viver com as mãos abertas. É desfrutar das bênçãos sem se tornar refém delas. É cuidar daquilo que Deus confiou, sem construir identidade nisso. É agradecer, sem permitir que essas coisas assumam o controle da sua vida. Deus nos chama para uma vida onde Ele permanece no centro, acima de tudo e de todos. A palavra nos chama a um estilo de vida que vai além de momentos isolados de entrega. Em Romanos 12, 1, somos convidados a nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso significa que a entrega não acontece apenas uma vez. Ela é diária. Todos os dias acordamos e escolhemos novamente obedecer, confiar e colocar nossos desejos, planos e conquistas diante do Senhor. Um sacrifício vivo é aquele que permanece no altar, mesmo quando isso exige renúncia. Nesse caminho, aprendemos uma verdade poderosa: Deus é suficiente. As bênçãos são maravilhosas, mas Jesus é melhor. Nada do que entregamos ao Senhor é realmente perdido, porque tudo o que colocamos em suas mãos é guardado no lugar mais seguro que existe. Às vezes, o medo de soltar revela o quanto ainda estamos tentando controlar aquilo que só Deus pode sustentar. Por isso, o convite do Senhor é claro: ama-lo acima de todas as coisas. Quando dizemos seja feita a tua vontade, estamos declarando que confiamos mais no caráter de Deus do que nos nossos próprios planos. A maior bênção que podemos receber não é algo que Deus nos dá, mas a presença dele conosco. Ele mesmo é a herança, a recompensa e o maior tesouro. Essa entrega não gera perda, gera liberdade.
O coração que aprende a soltar descobre uma paz que não depende de circunstâncias. Descobre uma força que não vem das posses, nem das conquistas, mas de uma relação profunda e verdadeira com o Pai. É nesse lugar que a fé amadurece e o amor por Deus se torna mais forte do que qualquer apego. Agora, entramos em um lugar ainda mais profundo, a oração como resposta prática a esse chamado de entrega. Quando nos aproximamos de Deus, reconhecemos que Ele tem sido fiel em todas as estações da nossa vida. Houve dias em que nos sentimos fortes, confiantes e cheios de esperança, e houve dias em que estávamos cansados, confusos e frágeis. Em todos eles, o Senhor permaneceu conosco, sustentando, guiando e protegendo, mesmo quando não percebíamos. Ao colocarmos nosso coração diante de Deus, pedimos que Ele nos molde por completo, não apenas nas áreas visíveis, mas também nas intenções escondidas, nos desejos silenciosos e nos apegos que tentamos justificar. Entregar a vida como sacrifício vivo é permitir que Deus governe nossas escolhas, nossos pensamentos e nossas atitudes. É dizer: Senhor, nada em mim está fora do teu alcance. Muitas vezes, nosso coração se apega ao conforto, aos planos pessoais e ao medo de perder aquilo que conquistamos. Mas hoje fazemos uma escolha consciente. Nada ocupará o trono da nossa vida além de Deus. Pedimos que o Espírito Santo revele qualquer coisa menos, até mesmo coisas boas, que tenham sido elevadas a um lugar indevido. O Senhor não expõe para condenar, mas para curar, alinhar e libertar. Senhor, ajuda-me a viver como um sacrifício vivo, oferecendo cada parte de mim para o teu propósito. Que minha mente, palavras, mãos e coração sejam instrumentos de justiça, guiados pelo teu Espírito. Que eu possa renunciar ao egoísmo, à ganância e ao medo, confiando que tu és o provedor de tudo que é necessário. Ensina-me a alegria da entrega, a paz que supera todo entendimento e a força que só vem do teu Espírito. Mesmo quando obedecer exige renúncia. Lembramos das palavras de Jesus em João 12, 25-26, quem ama a vida neste mundo a perderá. Mas quem a entrega por amor a Ele encontrará a vida eterna. Senhor, quero servir-te fielmente em todas as estações, mantendo meu coração puro, meus passos firmes e minha fé inabalável. Que o Espírito Santo trabalhe em mim para que minha entrega seja verdadeira, constante e cheia de alegria. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém e declare sua fé em Jesus, glorifique ao Senhor pela fidelidade dele. Compartilhe a paz que ele oferece e permita que sua palavra transforme sua vida todos os dias. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, fortalecendo seu coração e guiando seus passos sempre. Em nome de Jesus, amém.